Botecast, sua dose semanal de informação e cultura. Sejam todos bem-vindos, o bar está aberto, meu nome é Romulo André e você está no Botecast. Junto comigo eu tenho os amigos Kleber Bordignon. Buenas, sejam todos bem-vindos. Jessé Vandowski. Salve, salve, ouvintes do Botecast. Fernanda Prestes. E aí, galera? E a nossa convidada desse programa é Thalita Prestes. Olá, tudo bem? Daqui a pouquinho a gente volta com o primeiro bloco do Botecast, porque agora vamos de música. Uhul! Você vezes você, quanto que dá? Você vezes você, quanto que dá? Tem que dar pra hoje, tem que dar pra hoje, tem que dar. Eu vezes eu, quanto que dá? Eu vezes eu, quanto que dá? Tem que dar agora. Tem que dar agora, tem que dar. A gente não tem química, a gente não tem química, tem biologia, tem geografia, a gente tem história e religião. Eu vezes você, quanto que dá? Você vezes eu, quanto que dá? Tem que dar amanhã, tem que dar amanhã, tem que dar. Eu vezes você, quanto que dá? Você vezes eu, quanto que dá? Tem que dar amanhã, tem que dar amanhã, tem que dar. A gente não tem química, a gente não tem química, tem biologia, tem geografia, a gente tem história e religião. Estamos de volta com o primeiro bloco do Botecast.
Hoje nós estamos recebendo ela, Thalita Prestes. Tudo bem, Thalita? Tudo bem, e você? Tudo tranquilo. Obrigado por você ter aceito o nosso convite. Obrigada. E vir aqui nos nossos estúdios nessa quarta-feira chuvosa, uma semana bem chuvosa em Ponta Grossa, para gravar com a gente. Obrigado. Tá sendo ótimo. Beleza, Thalita, a gente tem agora a tua apresentação e, pô, tem coisa pra caramba aqui. Vamos lá ver se eu consigo falar tudo. Graduada em Comunicação Social, especialista em cinema, roteirista, diretora e montadora do curta Clips, roteirista e diretora do filme Não Chore B, filmado em Super 8 e com um roteiro selecionado para o 11º Festival Internacional de Cinema Super 8 de Curitiba e para o 7º Festival Internacional de Cinema da Fronteira, e expôs os seus trabalhos no Castelinho do Flamengo, no Rio de Janeiro. Entre eles a videoinstalação Cores Não São Palavras, Carta para Alguém e a videoarte Desenha-se Todas as Chamas do Pássaro. É tudo isso mesmo? É tudo isso. É a primeira pergunta. Tudo isso, nossa! Thalita. Desculpa aí. E mais um pouco, mentira. A humildade. Vai. Mas é uma coisa incrível. A primeira pergunta que eu vou te fazer é o seguinte. Qual o nome do filme que conta a sua história? Qual seria o nome do filme? Como assim, Rômulo? Te peguei. Se tivesse um filme contando a tua história, qual seria o nome dele? Você imaginou? Já pensou nisso? A Evasiva. A Evasiva? Boa. Mas é o quê? Isso é drama? Isso é o quê? Suspense? Isso é melodrama e ação. Nossa. Uma cara de novela das... É novela mexicana, um pouco assim. A Evasiva. Bom, a gente tem o brinde e o água no chope para começar já esse primeiro bloco do programa. A gente vai começar com quem? Vou começar ela que tá dodói esses dias, Fernanda Prestes. Uma voz bem bonita. Bom, eu queria primeiro falar que a nossa convidada não é minha parente. O Botecast é uma instituição séria. A gente não faz esse tipo de coisa. É apenas uma coincidência. Mas eu só queria dizer que se eu e a Fefa a gente fosse parente, a gente ia ser ótima nas festas em família. Verdade. As discussões iam ser maravilhosas. O universo sabe o que faz, né, bicho? As discussões iam ser maravilhosas. A gente ia problematizar muito. Você imagine vários domingos como esse anterior, sempre. Eu ia viver com a voz assim. Ia ser muito brilho eterno de momentos sem lembrança, né, Fefa? Oh, grande Verdade. filme. E eu queria fazer um brinde à Gisele Alessandra Schmidt Silva, que foi a primeira trans a fazer uma defesa no julgamento no STF. O que estava sendo julgado era o direito das pessoas trans de mudar o nome civil mesmo sem a realização de cirurgia, né? Que essa é uma briga antiga. Tem juízes que não permitem se a pessoa não for operada, né? E se o STF julgar procedente, aí já não vai mais ser necessário que as pessoas façam a cirurgia para poder mudar de nome, porque o órgão sexual não define a identidade da pessoa, né? Então vamos torcer também para que a ação seja julgada procedente. Kleber? A minha água no chope é algo que todo mundo viu aí na internet essas últimas semanas, nos últimos dias aí. Foram as fotos que descobriram numa festa que eu nem sabia que foi feita em 2015. Se nada der certo, era o nome Tem que clicar no link e ler a notícia, Kleber. Eu só li Brasil Verdade embaixo. Viva Sérgio Moro, essas coisas embaixo ali eu vejo, é confiável. Folha política. O segredo é bem massa. E... Bom, todo mundo já sabe, é só pra mostrar que tem tanta coisa errada, tanto nível de cagada numa manifestação dessa ali de humilhar e de se desfazer de profissões que são extremamente dignas ali. Todo mundo já deve ter discutido, quem não viu ainda, melhor que nem veja, só fique sabendo, mas é realmente muito baixo astral, só pra pontuar mesmo o quanto é uma bosta isso aí. E só pra um contraponto, eu acho que eu vi o Matheus Piconelli lá da carta, né? Ele falou que, então, for pra compartilhar isso aí, compartilha sem mostrar o rosto dos adolescentes, porque todo mundo já teve 14 anos na vida. Isso é verdade. Né, e eu vi que muitos compartilhamentos mostravam o rosto dos adolescentes lá e Essa é uma coisa que eu acho bem bizarra, assim, de procurarem coisas no passado da pessoa, né? E depois ficar... e eles ali, sei lá, pense por você com 14 anos, qual era a
tuas ideias, né? Eu acho bem complicado isso. Mas, assim, não querendo tirar muito a... Na verdade, assim, não querendo culpar pessoas, mas eu estava pensando a respeito de quem propôs essa atividade. Que, assim, a gente pensa muito, esses alunos, essas pessoas fizeram isso, estavam vestidos assim. Mas teve uma pessoa que propôs isso a eles, Claro, né? claro. Então, de repente, não querendo achar culpados ou tirar a culpa de alguém, mas é importante pensar que, de repente, essas pessoas, elas foram só uma massa de manobra ali do colégio. Não... E como eu digo, com 14 anos, numa festa também você entra, faz. É claro que a gente tem que ter essa consciência de que são profissões dignas e são pessoas que merecem respeito. Mas eu li um texto hoje falando que, infelizmente, a gente vive num país em que quem trabalha como gari ou nas profissões que estava lá realmente não deu certo. A pessoa não recebe um salário digno, ela não tem condições de viver. Ninguém... não sei se eu estou conseguindo colocar isso de forma clara, mas por mais que seja digna a profissão, a gente não vive num lugar que valorize isso e que respeite as pessoas. Então, de certa forma... Mas aí, Fefe, eu acho que é muito complicado, porque essas mesmas pessoas que fizeram parte dessa festa são as pessoas que vão fazer intercâmbio e vão trabalhar em subempregos e acham que tá ótimo porque elas estão no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa. E aqui o subemprego é uma coisa lixo, assim, é uma coisa, então, um dinheiro é isso indigno. que é bizarro, a forma É como muito bizarro. a gente vê e valoriza as profissões, né? Que são profissões que são necessárias. O próprio termo de subemprego. Quando você é criança, sempre vem aquela questão da... Bem criança, primeira infância, lixeiro, vai ser lixeiro. Né? Vai ser doméstica lá. E depois dessa questão do Enem, sempre veio, né, se não vai dar certo no Enem, vai trabalhar no McDonald's. Eu li uma outra coisa também que falava, porque essa é uma atividade que é feita em vários... Não foi só no Marista, né? Que vários colégios fazem. Eu não lembro quem que postou sobre algum colégio que fazia uma atividade parecida com essa e eles pararam de fazer quando os alunos começaram a se vestir de professor. Aí o bicho pegou. Aí o bicho pegou, mas é muito relativo, porque o que é não dar certo, né? Porque às vezes a gente pensa no... Normalmente quem fala que não dá certo é quem tem bastante instrução, né? Porque para aquele cara que tá lá, ele não quer nem saber se ele deu certo. Ele tá sobrevivendo, Ele tá sobrevivendo, ele não quer saber. Ele nem conhece essa expressão não dei certo. O cara tá brigando dia a dia, pelo pão de cada dia, né? Então isso São bem diferenças relativo, né? da diferença da ambição, né? As ambições são diferentes, daí a partir disso. Mas fica essa água no chope pra marcar bem isso. Vai marcar. Gessé, Wandowski. Então, eu vou com um brinde. Acho que saiu essa semana aí a divulgar, a Secretaria de Cultura divulgou a lista dos músicos que vão tocar em Ponta Grossa no 9º Festival de Música, e tem bastante nome bem interessante ali. E assim, meu brinde vai para essa galera que vai vir fazer esse som. Dentre eles aqui tá o Moraes Moreira, o Terno, Francisco Elombre, os Tachos Apaches, Grand Bazar, a Luísa Liam. E assim, vai ter mais uma série de atividades que vão rolar na cidade. E então fica esse meu brinde para essa galera que vai vir tocar, vai fazer um som pra gente aí. Eu só gostaria, eu não sei exatamente como é que vai rolar o festival, né, num todo, mas gostaria muito de que fosse não só aquela coisa centralizada, né, que rola só ali no centro mesmo da cidade, que pudesse se expandir ali pros bairros, que pudesse ter essa divulgação, porque a música, ela deve ser um item cultural aí expandido para todas as pessoas da cidade, né? E quando rola só no centro ali, muita gente não sabe, nem todo mundo conhece esse pessoal aqui, então às vezes não tem o interesse em ver, né? Eu acho que seria interessante se pudesse expandir para as vilas, eu acho que seria um projeto legal. E também porque as pessoas têm que conhecer a cidade que elas moram, né? A gente acaba, aqui em Ponta Grossa principalmente, eu e a maioria das pessoas que eu conheço acaba ficando naquele bairro que mora e o centro da cidade, não conhece muito dos outros lugares, né? Então, se não fosse assim tão centralizado, seria legal também pra gente... Quando eu era criança, a mãe falava assim, viu, vamos pra cidade. Pra cidade, eu ia falar isso. Minha mãe usava isso direto. Então o centro da cidade era a cidade pra mim. Mas eu acho que não vai ser centralizado, porque ano passado teve o mesmo festival. Ficou bem no centro, mas não foi só ali. Teve coisa em teatro, teve coisa em escola.
Na Concha Acústica teve apresentação, eu fui com a apresentação numa banda de guitarras aqui da cidade, que tem até o Felipe Brigola participa. E eu acho que vai expandir, eu acho que eles não vão centralizar tanto. A gente espera, pelo menos, que isso aconteça. Né? Essa galera em especial que vai rolar aqui, eu sei que eles vão tocar na praça. O Mustacho Apache, se não me engano, vai rolar acho que no Calçadão, algum espaço aberto, e depois, né, as outras bandas eu sei que vão rolar o som na praça ali, no Podia fazer, né, igual a Boca Maldita ali, né, um palcozão na calçada ali, no calçadão, né? Tipo assim, um palco e a galera na calçadão, sei lá. Eu não lembro que projeto que era, mas lá antigamente rolavam uns projetos de banda, festival de banda que rolava em oficinas lá na praça, lá próximo ao terminal. No Rio Verde rolava, na Boa Vista aqui, na praça aqui também próximo aqui rolava. Enfim, é legal porque a população da região acaba indo e prestigiando, né, tendo essa oportunidade, né? E as bandas, o que vocês acharam dos... Curtiram? Boa. Pouco médio ou topper? Eu acho que saiu muito bem, cara. Eu acho muito Topzera. bem. O Genesi é um cara que eu queria... O Genesi... Pra mim, o Genesi e o Ternos, mas... o Genesi são mais... O resto, bicho, puta que pariu. Essas bandas tocam todo dia aí, cara. Eu já vi o show da Luísa... com o primeiro disco dela, ela lançou o segundo disco dela. Eu não sei se ela vai vir. O primeiro disco dela é com a banda, justamente o Terno é a banda do primeiro disco dela. Sim. Ali. E no segundo disco dela é ela e o Charles, do Charles Marreta, isso, que produz, né? Essa galera, eles fazem parte de um selo chamado Risco, né? Que divulga a música e é um selo paulista, né? Que junta o Terno, a Luísa, o Gran Bazar, Mustachos Apaches, e tem mais uma galera que faz parte. Apanhador Sol, eu acho que participa também. Eu acho que o Apanhador Sol, tô na dúvida se eles participam. Eu também. acho que não tenho certeza. Mas enfim, é um coletivo que rola pra divulgar a música lá e essa galera que tá vindo pra cá, na verdade, né? Acho que uma coisa puxa a outra. E essa galera que tá vindo pra cá, pra PG, fica esse meu brinde aí. A gente tava... saiu os nomes, né? Só o comecinho dos nomes, né? Pra preencher, pra preencher. E o primeiro era M e M. É um amigo meu. Meu Deus, Maiara e Maraísa. Vai o primeiro, eu não aguentei, cara. O primeiro olhar que eu dei, assim, achei que era metá. Falei, puta, que massa. Mas daí o metá... Era pra vir o Lineker. Ia ser topzera. Era pra rolar o Lineker, daí por questão de agenda, o pessoal demorou pra fechar ali, acabou. Mas se o Lineker tivesse tocado mais umas 15 vezes em Ponta Grossa, provavelmente ia tocar de volta. Quem? Lineker. Mas tem que ser banda que já tocou aqui. Umas 2 ou 3 vezes pra vir mais uma vez. Pra poder mais uma vez. Essa é a fórmula, né? Sabe que tem uma banda que toca direto aqui. Não, fica quieto. Eu tô doente, eu tô ficando chato. Thalita Prestes. Você tem um brinde, uma água no chopp, uma coisa... Ou os dois. Eu tenho os dois, assim. Opa! E a água no chopp foi muito complicado de escolher, assim, eu fiz meio que um sorteio de moléstias, assim. Pensei... Jogou pra cima. Joguei pra cima. O Silvio jogou pra cima, você pegou uma cartinha. Peguei uma cartinha e, na verdade, foi horrível ter que escolher, assim, pra falar, mas a água no chopp vai para esse problema entre as universidades, a UEM, a UEL e o desgoverno. Essa situação assim, que é ridícula de um governo que tem a inabilidade de negociar e de resolver qualquer situação que não seja ao ponto crítico. Assim. E o brinde, ao mesmo tempo, vai para a UEM e para a UEL de não entrar nesse jogo, nessa dança, nessa retaliação, como... outras universidades aí que eu fiquei sabendo que onde é que eu assino aqui como que é o nome? Meta 4. No Meta 4, vamos entrar aí. City 3. Não. E aí... Fora que Meta 4 parece bem Breaking Bad, né? Muito. Meta 4 parece um... Exato. E aí, a UEM e a UEL, elas estão, assim, segurando as pontas, resistindo do jeito que dá, então um brinde. É importante falar que a nossa universidade, contra a vontade dos conselhos, enviou os dados para inclusão no Meta 4. Inclusive o reitor, numa convenção que teve há umas semanas atrás, que reunia os conselhos, todos os conselhos universitários do Paraná, ele falou que o envio das informações não caracterizava a inclusão da universidade no Meta 4.
Mas foi o que aconteceu. Então ele passou o migué na galera e ferrou com o pessoal da Aí UEPG. a FEFA deu nome aos bois, o que eu não quis falar, que o reitor que prontamente, né, quis participar. Eu não do tenho Meta vínculo 4. nenhum com a UEPG, então. Então tá ótimo. Tá certo. Bom, vou terminar esse bloco com o meu, né? Com o meu brinde Água no Chopp. Eu vou trazer 2 Água no Chopps aqui. A primeira é internacional, né? São os atentados que estão acontecendo ali em Londres, né? Acho que nas últimas 2 semanas teve 2 ou 3 atentados. Um show da Ariana Grande lá, que é uma cantora pop. Depois, na cena do show dela, um cara explodiu lá, acho que matando 16 pessoas, né? Acho que esse foi o número. E mais recentemente, no final de semana, teve outro atentado. E, cara, tá Esse primeiro foi em Manchester. complicado. E Foi o último Manchester, foi em isso, Londres. Em Londres, né? E tá complicado, né? Tá acontecendo muito frequentemente. E é uma coisa para se pensar aí o que vai acontecer com esse mundo aí de atentados aí. Aconteceu outro atentado também no Oriente Médio agora, de novo, né? E acontece sempre, né? Lá. E sempre assume lá o Estado Islâmico assumindo todas as responsabilidades. Então essa é uma coisa bem chata. Não gosto muito de falar sobre isso, mas tem que ser falado, né? E a outra foi a volta, né, Jessé? Do nosso querido 3,70 aí das empresas de ônibus, né? A juíza Cristiane Santos Leite, né? Curitiba, né? Exatamente. 20 Ela dias, né? revogou, dizendo que a VCG ia sofrer Isso é o um pior, grande impacto nas suas contas, né? Ia gerar um rombo nas contas, um rombo nas contas da VCG. E ela resolveu voltar atrás nos 370, né? E o interessante é que eu estava vendo no jornal hoje, né? E a mulher falou assim, a passagem de ônibus que trocou mês passado, foi uma semana só. Foram 20 dias, né? Deu 20 dias. 20 dias, não deu nem um mês. Mês passado, porque na troca de mês, retornou os 370 e o repórter tem cara de pau de perguntar na rua: o que você acha lá no terminal do retorno das 370? Aí o que a população vai falar? Não, acho ruim, acho difícil, não estava preparado. São perguntas óbvias, né? mais pobre, né? Exatamente. Coitado, né? Quebrada, igual a S também, sem grana. Exatamente. E Então, em Curitiba eles subiram também a passagem do ônibus. Eu li uma reportagem essa semana, foi para 4,25. Mas o lucro das empresas não aumentou porque as pessoas deixaram de usar o ônibus. Né? Isso é uma coisa que pode acontecer aqui também. Se a passagem fica muito cara, as pessoas vão procurar Pode outros ser que meios. a juíza não vai obrigar as pessoas a pegar o ônibus, senão vai dar prejuízo. Vai dar prejuízo para VCG. exatamente, né? É bem provável. Eu Bem tinha até provável. comentado aí que quem decide a tarifa de ônibus é quem não anda de ônibus, né? Ou põe no IPTU, né? Uma taxinha de ônibus para você não usar o ônibus, você paga um IPTU ali, uma taxinha para manter a VCG. Que tal? Uma dica aí que a gente já deu no Botecast, olha o Uber aí, se você calcular certinho, compensa mais daqui a algum tempo andar de Uber do que né? andar de coletivo na cidade de Ponta Grossa. Então, a gente vai terminando esse bloco com o aperitivo, né, que a nossa convidada traz pra gente aqui, pra gente poder terminar esse bloco. Então, Thalita Prestes, qual o aperitivo que você trouxe pra gente? Bom, eu trouxe a No Name, que é uma rapper americana. Eu tenho o pezinho ali no movimento do hip hop e e ela assim, é sensacional. Eu não consigo classificar muito bem o som que ela faz, porque é meio um jam, assim, um jazz, um hip hop. Vocês vão ouvir, vocês vão conseguir meio que entender o que eu tô falando. E é um som que eu venho escutando desde o fim do ano passado, assim. Eu sou super viciadinha no álbum dela. Procurem mais depois, assim. E bora aí, vamos escutar. Tá certo. Então a gente vai ficar... Tem uma música específica? Tem, é Yesterday. Yesterday. Isso. Conhece? Sabia. Ele me... Aquela do Guns N' Roses? Não, mas ela é super bom, assim, o som. Eu descobri ano passado, assim, meio que num contrabando de informações, assim. E o álbum dela chama Telephone. E a música que eu trouxe é uma das que eu mais gosto desse álbum, assim. Beleza. A gente vai ficar com esse aperitivo e daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do Botecast, porque agora vamos de música.
I know the money don't really make me whole. The magazine covers drenched in gold. The dreams of Granny and Mansion and Happy. The little things that need to save my soul. And I know the money don't really make me whole. The magazine covers drenched in gold. The dreams of Granny and Mansion and Happy. The little things that need to save my soul. Who am I, Gypsy rap? Gypsy need her dollar back and all of that. My devil's only closer when I call him back. Lick her in the limelight, lick her in the limelight with fine wine and ecstasy. You can have the rest of me. Basket case, silhouette, cigarette, internet. Check my Twitter page for something holier than Black Death. Who am I, Gypsy Black? The vacancy of Hallelujah. Me hollow in my interviews. Me only wearing tennis shoes to clubs with dress codes. Cause fuck they clubs. Everything is everything. Me no name. Me niggas doing cocaine. Me missing Brother Mike like something heavy. Me heart just wasn't ready. I wish I was a kid again. When the sun is going down, when the dark is out to stay, I picture your smile like it was yesterday. When the sun is going down, when the dark is out to stay, I picture your smile like it was yesterday. When I remember memories don't last forever. When I deny my empty with an open letter, who gon' remember me? My satellite, my empathy, the wheels be chrome, spiffy, the Lord with me. My halo said goodbye and the floor hit me. Velvet lining in a pine box, my granny filled the time slot. Don't grow up too soon, don't blow the candles out, don't let them cops get you. My granny almost sparrow, I can see the wings. The choir sings, and not a ding la da 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 da. Only he can save my soul, and I know the money don't really make me whole. The magazine covers drenched in gold. The dreams of Granny and Mansion and Happy. The little things I need to save my soul. When the sun is going down, when the dark is out to stay, I picture your smile like it was yesterday. When the sun is going down, when the dark is out to stay, I picture your smile like it was yesterday. When the sun is going down. Com o segundo bloco do Botecast, hoje recebendo Thalita Prestes. Então nós vamos falar bastante sobre o que agora? Cinema? Ou isso? Quem começa? Kleber? Pode deixar comigo. Thalita, a gente ouviu ali na tua apresentação que você, dentro da produção do cinema ali, dos meandros da arte, você já participou de vários ali, você já produziu, já dirigiu, já escreveu. Dentro dessas áreas, qual que te mais desperta interesse e te dá mais tesão de fazer? E lembrando também que só falta atuar, né? O que você acha também da ideia? Escola Cigano Igor de cinema, né? Porque a atuação, não. Bom, dentro da área de cinema e do audiovisual, assim, eu fiz roteiro, fiz direção e montagem, que são as 3 áreas assim que eu mais gosto. Também já trabalhei em um longa e uma série para TV na produção de elenco, que é uma área completamente assim diferente do que eu imaginava fazer, mas que eu acabei fazendo e gostando bastante também. Mas, assim, eu acho que o que se aproxima mais de mim quando eu penso em criar é o roteiro e a direção. E a montagem, para mim, é uma coisa também que me desperta uma subjetividade, porque a montagem, que é a hora de você estar ali na edição, vendo como é que vai ficar, assim, também é uma... Mas isso também é muito meu, né? Quando são os meus filmes, porque se você for montar um filme de outra pessoa, você tem que seguir meio que um roteiro. Mas, assim, tô falando pra mim, quando eu fiz os vídeos, os curtas, a videoarte, eu gosto muito de montar.
Pra mim é um momento ali que tudo acontece. Porque às vezes você filma e fica meio merda, mas você consegue dar um glow assim na montagem. Você consegue transformar aquilo que você filmou, sabe? Você consegue ter uma outra ideia, transformar a tua ideia. Então, pra mim, a montagem é uma coisa bem... É quase espiritual, assim. É quase uma coisa que vem e acontece, assim. Ajuda na filmagem também, né? Na direção. Se você vai montar depois também, você pensa, isso aí eu posso passar um pouquinho aqui do limite aqui, que depois eu monto. E você já montou de outros? Não, de outras pessoas não. Eu acho que daí também é uma coisa mais pragmática, não deve ser tão legal. É legal para quem faz isso sempre, assim, mas quando eu falo de montagem, que é uma coisa muito legal, é para mim, assim, nas coisas que eu produzo. De outras pessoas nunca montei. Aliás, assim, eu já montei casamento, né, gente? Que eu fazia uns freelas, assim. Montou casamento, então? Cupido Edições? Nossa, e era muito engraçado. Foi uma experiência muito legal, assim, porque você vê o off dos casamentos, assim, é uma coisa não tão glamurosa também, assim. Do tipo, esqueceu o microfone com o noivo foi no banheiro, os noivos brigando no carro, porque, sério, tipo, do trajeto da igreja até a festa, os noivos, assim, quebrando pau. E aí eu fui montar, e aí era um noivo de um lado, a noiva do outro, o casamento inteiro, e eu falava, gente, eles precisam aparecer dentro do vídeo, assim, e os caras, tipo, separadaços. É massa pôr no final do vídeo, assim, né? Tipo, assiste com a família inteira o casamento, depois se quebrando, já no banheiro, barulho de nego fazendo no banheiro. Não, mas assim, a gente brincando, né? Mas assim, a montagem é uma coisa muito interessante. Para quem tá tentando essa vida no cinema, a montagem é uma coisa bem legal de se pensar, que também é uma criação também. Thalita, você falou que a atuação tá fora de cogitação. Então, você como diretora, como é que você trabalha com o ator e tenta tirar dele e acha, não, agora tá bom, não, agora tá ruim? Como é que é esse teu feeling para cuidar do ator e trabalhar, tirar o melhor dele, assim, e mesmo não gostando de atuar? Como é que funciona isso? Não é assim que eu não gosto de atuar. Eu nunca atuei, na verdade, assim, e eu tenho um pouco medo de câmera, assim, é uma coisa meio minha. Eu acho que eu me sinto envergonhada. Mas eu acho que se fosse para fazer, sinceramente, ok, você vai, veste o personagem e beleza. Mas, assim, eu já tive uma experiência em um curta que eu e uma amiga, a gente foi dirigir, produzir, fazer tudo, que é aqueles curtas, normalmente, que a gente faz sem nenhuma grana e que você meio que chama os amigos, como sempre, para ajudar, ou pessoas que também gostam de cinema e que entendem para ajudar. E aconteceu assim, eu tinha um roteiro, eu tinha escrito um roteiro, então, assim, na minha cabeça eu sabia exatamente como que ia ser a personagem. E eu chamei uma pessoa, eu e essa minha amiga, a gente chamou uma pessoa para interpretar essa personagem. E a menina era ótima, ela entendeu, ela captou a mensagem, assim. E aí, uma semana antes da gente começar a filmar, ela falou, Thalita, eu tô sem voz nenhuma, assim, tipo, minha voz não sai de jeito nenhum. Não tem como eu começar a filmar, e desculpa, tô te avisando agora, mas eu acho que nem daqui uma semana eu vou conseguir. E aí foi aquela correria para achar outra pessoa para assumir o lugar. E aí um cara falou assim, não, eu conheço uma amiga que é assim, e ela era do teatro. E aí a gente fez, na verdade, um teste com outras meninas, assim, mas a gente achou por bem, assim, escolher ela. E aí a gente teve essa uma semana para bater texto, para ter a troca, assim, dela entender a personagem. E, cara, quando eu achava que ela estava entendendo, não, ela vinha fazer uma coisa completamente diferente. E aí, assim, aquilo foi me angustiando, assim, sabe? Foi o Não Chore B? Me irritando. Foi o Não Chore? Não foi Não Chore. Não foi Não Chore. Não Chore foi a Fernanda Burgat. Foi muito bem, por sinal. Ela super entendeu e fez muito bem. Mas esse curta que eu tô falando, a menina... E, assim, existia também que ela veio do teatro, assim. Meus amigos, gente, são todos do teatro. Eu não tenho nada contra as pessoas do teatro, eu adoro teatro. Só que é uma atuação completamente diferente da TV ou do cinema, porque o teatro é uma coisa expansiva, assim, tal. Você fala, e você anda, e você grita. E o cinema é uma coisa contida. Você tem que ficar ali na marcação da câmera, ou olhar
não completamente pro lado. Sim, você tem outros trejeitos. E a menina não conseguia se adaptar, e ela falava assim, eu odeio cinema. Tipo, ela se traumatizou, assim, porque ela era super expansiva. Eu falava, não, só abaixa o braço, não sai da marca, volta. Coloque a roupa e tal. Coloque a roupa. Eu e o Fábio moramos, o Fábio que entrevistou aqui, moramos com um grande amigo, William, de teatro, ele tinha essa pira de nudez, assim, bem grande. Pois é, mas, assim, não problema nenhum com a nudez, assim. O problema é que, realmente, quando você não... Por exemplo, eu nunca fiz teatro, eu nunca fiz nada, assim, profissionalmente, nem curso. Mas eu entendo o que eu quero. Quando você assume uma direção, você entende perfeitamente, assim, o que você quer fazer com aquele filme, com aquela obra. E aí, E é muito difícil também você explicar para a pessoa o que você quer, assim. Já é muito complicado você meio que espremer aquilo de dentro de você e fazer a pessoa entender. Aí a pessoa não entende, aí a pessoa se traumatiza durante o processo, assim. Então foi bem traumático, tanto que eu acho o roteiro super legal, mas eu não sei se eu gosto tanto desse curta, eu acho que eu faria de novo, assim. E, assim, os outros atores, eles não eram atores e eles eram ótimos, assim. O principal não era ator, ele era ótimo, era super legal, porque ele era, sei lá, era mais open mind mesmo, assim, do que do tipo de se propor a fazer. Mais obediente. Aí eu falo pra caralho, né, gente? Mas essa é a ideia. A tua formação é em publicidade, né? Você já procurou a publicidade pensando no cinema ou foi algo que surgiu no meio do caminho, assim? Não, eu procurei a publicidade já pensando no cinema. Aí quero abrir aqui, fazer um adendo, que o Kleber ama me chamar de publicitária. Pô, mas você não é publicitária? Não, eu não sou publicitária. Assim, a minha formação é em comunicação social, tracinho, publicidade e propaganda. Então, eu sou uma comunicóloga, porque, assim... Você é comunicativa. Eu sou muito comunicativa. Mas, assim, a publicidade, eu meio que peguei uma... sabe? De publicidade. Veja, o Fábio é a mesma coisa. O Fábio Ancelin, se chama ele de publicitário, também ele não curte, cara. Não. E se formou lá também pegou ele era meu veterano. Uma versão. Mas, Fefa, assim, eu escolhi a publicidade justamente, assim, porque... Era um curso que eu via que eu poderia trabalhar o roteiro e o audiovisual. Então, assim, toda o curso eu fui levando mais pro lado do audiovisual. Então, você quer fazer o quê? Eu quero fazer roteiro e eu quero trabalhar com videoclipe. Eu não quero fazer case de publicidade, sabe? Fazer slogan, fazer aquelas porra toda. Não, jamais. Então, eu levei sempre pro lado de produzir coisas no audiovisual, assim. E dentro assim, a gente sabe da dificuldade que você tem em produzir, em fazer cinema, né? Não só cinema, arte de uma forma geral, mas você que está mais próximo ali dentro do cinema, qual que é a tua experiência, qual que é as dificuldades que realmente vocês encontram no dia a dia de um set de gravação, na gravação em si, na produção de forma geral? É que não é nada glamuroso, sim. Eu posso falar de duas esferas. Da esfera que é de produzir o próprio filme, que foram os curtas, e que a dificuldade é, sim, em ter dinheiro, porque, poxa, eu produzi tudo na parceria dos meus amigos, assim, meus amigos fotógrafos que sempre compram a minha ideia e querem filmar, a outra amiga que quer fazer a produção, eu chamo alguém para atuar, e era sempre tudo assim na parceria mesmo, sabe? E eu me sinto mal, assim, porque, poxa, eu acho que as pessoas trabalharam, as pessoas se doaram pro trabalho e aí não poder, sabe, pagar, assim, é meio complexo. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo também que é o que as pessoas querem fazer, porque eu nunca obriguei ninguém, e é o que as pessoas querem fazer, é uma compra de ideia, é uma compra da obra, assim, também. E isso eu acho muito legal. Em contrapartida de não ter dinheiro, é muito legal ver como as pessoas também, elas querem aquilo. E aí, na parte de produção já com dinheiro, que foi essa parte do longa e da minissérie que eu trabalhei, minissérie não, da série, é uma parte difícil, porque aí entra o dinheiro, mas aí entra, sei lá, uma equipe gigante. E aí muito... Como é que é aquele ditado? Muito cacique para pouco índio, é isso? Isso. É isso aí mesmo, que aí todo mundo tá assim, dentro da sua área e
e tendo que fazer tudo muito rápido, porque tudo tempo é dinheiro. Cronograma tem que seguir. Tem que pode seguir. acabar a grana. E aí você trabalha pra caramba, e aí você tem que correr, fazer muita coisa em pouco tempo, assim, porque normalmente um filme de baixo orçamento é filmado em um mês e meio. Então, assim, todo dia, e aí você tem 12 horas do dia pra correr atrás daquilo e tem que fazer. E aí não é nada glamuroso, assim, nada glamuroso, e entra no problema de grana também. Que de repente nem todas as áreas são bem pagas, ou de repente você vê que uma área, sei lá, é mais afetada do que a outra. E tem interferência de quem financia isso daí também? De modo no trabalho, né? Nesses não. Nesses trabalhos assim que eu participei, não tinha interferência. Qual é o nome da série? É Proibido para Maiores. Vai ser lançada... Dessa parte eu não sabia que você estava trampando. É uma série para adolescente. É proibido para maiores. É que se fala proibido, já Já ativa o botãozinho, né? E também tem em 97 era assim também, né? Que foi lançado... acho que foi no começo do ano, mas agora... Esse ano ele foi lançado. Tá certo, então agora a gente vai ficar com Chico Buarque, que ela faz cinema. Não é. Olha só. Qual é o aperitivo desse bloco que você trouxe pra gente agora, Thalita? É o Jean da Silva. Ai, gente, eu vou falar o nome da música depois, tá? Vocês editam, porque eu esqueci. Dia Santo, o nome da música. Que edição rápida, né? Muito rápida a edição na hora. Eu editei mal, né? Porque ela falou, deixa para... Essa edição não é minha, é do cérebro da Thalita. Não me deixa gaga, Clever, na edição, por favor. O Jean da Silva é um cara de Recife. E eu acho que o Recife a gente tem que prestar muita atenção, porque vem muita coisa de lá. E também conheci esses dias aí nesses contrabandos de informação aí, de música. E aí eu não quero falar muito, quero deixar vocês ouvirem. Tá certo. A gente vai ficar com esse aperitivo e daqui a pouquinho a gente volta com mais Botecast, porque agora vamos de música. I love you more.
Estamos de volta com o terceiro bloco do Botecast e vamos começar esse bloco com Gessé Vandowski. Isso aí. Então, eu queria saber, vi teus vídeos lá e tal, como é que, na tua produção, como é que surgem as ideias pra... Como é que você desenvolve, como é que se desenvolve as tuas ideias na tua produção? Você viu do YouTube ou do Vimeo? Os dois. Olha! Fiz o papel do cara. E vocês viram? Eu vi Não Chore. Ó, o Kleber ficou quieto. Eu vi. Não, eu vi na época que você fez, né? Não convenceu, né? Eu vi, eu achei o Não Chore muito perturbador, cara. Muito perturbador. Eu gostei daquela montagem do... Não sei se acho que é o primeiro que tem lá do Vimeo. É uma montagem, uma música e rola uma montagem de... A animaçãozinha. Isso. Sim, tava experimentando animar as coisas. Será assim. que rola um clipe da coisa aí? Rola! Demorou. Mas falei em clipe, o Clips não tem um... Você não subiu esse... Subir? Tem? Não, esse eu já vi. Ah, sim, porque tem teu livro numa cena, né? Óbvio. Daí quando eu não tenho, eu não leio, não assisto. Não interessa. Ai, Gessé, então, o que acontece? O que você me perguntou? Eita porra! Não, Patrocínio, cachaça famosinha de Minas. Não, é porque meu cérebro, ele vai a 1000, assim. Certeza que tirou um cupom em branco lá. Você me perguntou de como... Sobre as ideias, como é que rola as ideias, como é que surge e como é que você vai desenvolvendo isso daí. Assim como ela surge, ela some. Acho que eu entendi. Na verdade, respondido. Acho que eu nem desenvolvo muito bem, assim. Por isso que tudo é curta. Não tem nenhum longo. Tudo é vídeo de 2 minutos, 1 minuto. Não, mas tô brincando. O que acontece, assim... Eu sou uma pessoa que observa muito, assim. Às vezes eu paro. Eu deixo a vida passar por mim, assim. E eu acho que quem tá em movimento sou eu. Nem são as pessoas que estão passando por mim. Uma conversa, ou alguém, ou sei lá, uma coisa. E vem muita coisa na minha cabeça, assim, também. Tipo, de ideias. E normalmente são ideias merda, assim. Aí eu deixo passar, ou então às vezes eu dou um pouco de valor, mas aí eu vejo que não desenvolve. E isso acontece sempre. Mas essas coisas que se tornaram realmente um vídeo, normalmente elas nascem, eu acho que elas meio que se nascem sozinhas, assim. Eu tenho meio um lance com vídeo de que eles me usam, assim. É uma coisa meio holística, de que eles acontecem. Então, de repente, eu faço um vídeo, eu sempre tô com a câmera na mão, aí eu faço um vídeo de alguma coisa... E aí eu olho aquele vídeo e falo, mas pode ter mais alguma coisa. E aí vai surgindo, aí vai desenvolvendo, assim. Eu tenho uma experiência, assim, muito com o Não Chore, que é um filme feito em Super 8. E é uma experiência completamente diferente, por exemplo, de fazer com digital, assim. Porque o digital, você consegue manipular a tua ideia direitinho para mais ou para menos, assim, sabe? Você consegue muito ter um poder de fazer as coisas, enquanto no Super 8, não, assim. Eu participei do festival do Curta 8 de Curitiba, então eles te dão uma câmera, te dão um filme, e você vai lá e filma o teu roteiro. Só que você vê, esse filme ele vai para os Estados Unidos, ele é revelado lá e você vai assistir no dia do festival. Então, assim, você tá sentadinho lá na plateia com todo mundo e aí teu filme, de repente, passa na tela e ele tem a forma que ele, sabe, que ele tem, assim. Porque poderia muito bem ter ficado tudo escuro, poderia muito bem tudo ter ficado muito claro ou, sei lá, desfocado. Enquanto no digital, não, você tem completamente o controle, assim, de manipulação. E as ideias também, elas surgem de uma manipulação, quando eu falei da montagem. Porque às vezes eu tenho uma ideia, aí quando eu vou montar, essa ideia ela se transformou, assim. Então é mais ou menos isso. E tem alguma temática? Você procura, tem alguma temática que você gosta de trabalhar? Não tem, não existe. Nada específico? Eu sou meio existencialista, né? E aí é tudo muito verborrágico, assim.
às vezes eu trabalho muito também com textos, assim, com as coisas que eu vou escrevendo durante algum momento da vida, assim. O Não Chore é muito disso. O Não Chore é uma inspiração de uma pessoa, assim, de uma fotógrafa chamada Vivian Maier, que sei lá, uma vez eu li a história dela e eu fiquei 2 anos pensando em como eu poderia trabalhar uma história. E aí eu trabalhei essa história dentro de um roteiro para curta, mas aí não aconteceu, e aí eu trabalhei a história do curta dentro do Não Chore, assim. Então ela foi uma ideia que se transformou, assim. Você também estava, acho que foi uns 2 anos que você estava oferecendo uma oficina pro Sesc também, não foi? Foi. É uma oficina de animação para crianças, introdução à animação para crianças, isso? Isso. Como é que funciona essa oficina? É só para criança e quais são os módulos? Como é que... Pode fazer? Pode. Por isso que eu queria ver. Foi uma oficina que eu fui convidada, na verdade, a fazer lá em Caiobá. Aí eu tive que ir para lá trabalhar dentro de um hotel com as crianças que estavam de férias. Então, assim, era... No hotel do Sesc lá? No hotel do Sesc. Então era um desafio, cara, porque era férias, era dezembro, as crianças estavam no hotel com piscina e com praia. Tipo... Aí você vai trabalhar com cinema e trigonometria. Exato. E aí foi isso, assim, eu trabalhei o filme, eu passei algumas animações, assim, para eles e falei muito dos princípios da animação, e com eles eu trabalhei o stop motion, e aí a gente teve uns filmes bem legais, assim. Eles curtiram. Eles curtiram. Uhum. E tem algum tipo de situação, assim, que te deixa mais propensa a ter insights, assim, que você falou que é muito observador, assim, tem algo que você goste mais de observar para ter uma ideia do que fazer num curta? Já aconteceu de você ter uma ideia e esquecer depois e nunca mais conseguir recuperar? É porque às vezes eu tenho umas ideias e aí eu vou anotando onde tá. E aí esses dias eu tava olhando meu celular aqui, aí deixa eu ver se eu acho aqui, porque é uma coisa mais ou menos assim. Olha só. Adão e Ivo. 2 ovos. Casal sem dinheiro aluga quarto que não pode criança. Aí eu vou... E assim, aí um dia eu peguei um monte de anotação, que era um monte de palavras, assim. Funerária. Tipo assim, um monte de palavra que eu não tava entendendo nada do que eu tinha, sabe? Eu falei, mas o que será que eu tava pensando? E deixa quieto. Mas assim, normalmente as ideias, elas surgem muito do além e não tem nada muito... Cara, porque às vezes você fica procurando ideia pra criar alguma coisa e isso é horrível. E também surge a partir disso, de repente você tá muito procurando uma ideia, essa ideia tá fugindo de você, mas de repente ela vem. Eu não digo pra procurar, mas é que tem pessoas que falam, eu gosto de ir em tal lugar, tipo, no buraco do padre, quando eu preciso de inspiração. Vou, sento lá e fico esperando e rola. Eu gosto de viver. Não sei, Fê. Eu tenho muito uma ligação com natureza, sim. Eu acho que se eu tiver que ir, eu gosto de ficar perto de alguma coisa que me inspire. Talvez natureza, talvez um lugar movimentado. Às vezes na frente da própria televisão, assim, te dá uma ideia do que não fazer, sabe? Maravilhoso, isso foi maravilhoso. E aí... Vou fazer uma camiseta disso. E as ideias, elas vão vindo, assim. Eu acho que para cada pessoa é muito diferente o processo, assim, de criação ou de ter uma ideia. E para mim, às vezes, ela vem de uma palavra do tipo, eu escrevi ali funerária. Mas, sei lá, o que será que eu estava querendo dizer com funerária? E aí eu vou puxando, assim. Ou então, de repente, vem em forma de pessoa ou em forma de uma história que me foi contada e eu quero adaptar essa história para aquilo que eu imagino que seria, do tipo assim... eu fiquei conhecendo uma foto, um fotógrafo, uma foto de alguém assim na internet. E eu começo a imaginar como é que foi para aquela foto chegar ali, sabe? Como é que foi o processo, o momento que a pessoa estava, quem que estava em volta, onde que era o lugar. E,
cara, e aí você vai pirando, assim, é muito uma digressão, assim. Thalita, como é que você está enxergando o cinema nacional e o cinema de curtas também, já que é quase uma especialidade tua? E como é que... Quem te inspirou? Quem te inspira na direção? Diretor, diretora? Eu enxergo o cinema nacional como muito bem, assim, colocado hoje em dia. A gente tem produções espraiadas, então, assim, em várias regiões do país se produz, isso é muito legal. Apesar da gente ainda depender de incentivo, eu acho que se um dia acabar o Estado, talvez o apoio do Estado, talvez essas produções continuem, assim, porque eu percebo que as pessoas elas não estão só preocupadas com incentivo fiscal, elas estão preocupadas em, de repente, fazer mesmo, em produzir. O cinema nacional, assim, de longas, ele está muito bem colocado, com umas mulheres fodas aí na produção. Homens também. Não dá pra falar assim, eu detesto quando as pessoas vêm perguntar pra mim do cinema argentino e fazer comparações, porque eu acho que não dá pra comparar, sabe? Cada lugar tem um cinema. E aí, às vezes, as pessoas vêm falar do cinema nacional como se fosse gênero, assim. Cinema nacional não é gênero, gente. E aí, assim, tem que conhecer, cara. Tem que ir atrás. Não adianta falar, mas cinema nacional é meio violento, é meio isso, é meio chato, é meio... Cara, a pessoa não foi atrás, assim, a pessoa não se preocupa em conhecer. A gente também estava muito acostumado com o estereótipo de novela. Aí fica preocupado em não entender o filme, porque achou que o filme é muito complicado. Isso cara, é uma viagem. Falta referência também, né? É muito fácil. Não tem referência, não vai entender nada mesmo. Exato. Eu acho que é preciso, assim, criar essa mentalidade. Aí eu não sei como criar essa mentalidade. Talvez desde a escola já se a gente tivesse algumas matérias que falassem de arte, não uma arte assim, hoje é dia do soldado, vamos pintar um soldado, sabe? Tipo, vamos falar de arte mesmo. No meio assim. ambiente, a estrelinha veio tratando do lixo essa semana. A arte foi tratada do lixo. Pô, faz ela fazer um vídeo maneiro. Falta explorar, né? Começar desde criança. Exato. As percepções. Né? Eu tinha visto uma discussão sobre o cinema nacional mesmo, que estereotipado, que nem você falou, que o pessoal tá cansado das histórias. Comédia, que vende bastante no Brasil. Cara, Leandro Hassum. Esse tipo de cinema, que tipo assim, como é que você acha? O que você acha desse tipo de cinema que dá muita bilheteria no Brasil? Tipo assim, o cara fica rico, fica pobre, sofre, não sei o quê. E outros gêneros, né? Tipo, filme de terror que estão fazendo no Brasil pra caramba. E como é que esses gêneros sobrevivem próximos desses, né? Desses outros títulos? O que você acha disso? Sobrevive tendo uma visibilidade fora do Brasil, assim. Hoje em dia o cinema ele passa em muitos festivais fora. Esses dias eu estava até assistindo, eu não lembro se eu assisti ou se eu li alguma coisa do Pablo Vilaça, que ele falou que ele estava num festival na Europa e que, cara, o que tinha de gente procurando para assistir os filmes nacionais brasileiros que estavam passando nesse festival, assim, que ele notou que na fila não eram brasileiros que estavam com saudade de casa e queriam assistir. Eram, sabe, pessoas, os europeus mesmos, interessados. E isso acontece. Aqui que a gente não tem uma valorização, porque a gente está acostumado com filme hollywoodiano, assim. E não é nem só do Brasil, a gente não consegue assistir um filme mexicano ou um filme iraniano, assim, sabe? Porque não está acostumado. Não sei, tem questão... eu escutei lá o Paulo Lima falando lá, entrevistando... Eu não lembro quem que ele estava entrevistando na Trip lá, e... ele tinha uma conta lá que acho que 80% das salas de cinema brasileiras passavam os mesmos filmes, né? Então, como é que você vai assistir um filme mexicano ou algum se você não tem outras opções, né? E também escutei no podcast do Zé lá, do Trajano lá, eu acho que o Leandro e a mim, né? Não sei qual deles que participa lá, falando, viu, hoje... Bom, fecharam-se as locadoras. Eu quero assistir um filme que não tem no Netflix. Como é que eu faço? Como é que se faz para assistir?
Eu não gosto da internet, não gosto do YouTube, não gosto de porra nenhuma, não gosto de baixar. Ou melhor, eu não quero fazer um troço ilegal. Como é que faz? Como é que você assiste um filme lado B? Vai ter que ver Mulher Maravilha. Então ferrou, né? Foda, não tem fonte mesmo. É através dos projetos, né? Aqui em Ponta Grossa tem a tela alternativa e tal, mas você não tem aquela possibilidade de escolher também o filme que você quer, né? Você vai lá seguindo a programação. Mas daí acho que são essas as possibilidades que restam para. O grande problema do cinema é a distribuição, em que a maior parte das salas elas são muito interessadas pro cara que vai exibir de filme que vai dar bilheteria, porque o cara não sobrevive só da pipoca que ele vai vender. Então, entre, sei lá, o filme do Tião e o Vingador 8º lá, ele vai passar, sabe, o Vingador. Não tô falando que é ruim, mas é o que me vem, um exemplo... Não, é um exemplo que me vem na cabeça agora. Ele vai passar o filme que dá bilheteria. E aí a gente tem que pensar, assim, essa galera que está interessada em fazer cinema e que está ganhando fomento, pensar em, assim, não só em gastar o dinheiro na produção, mas também em distribuir, em exibir isso, que é passando em festival. Hoje em dia a gente tem os on-demands, né, que você consegue comprar um lugarzinho ali para você exibir teu filme, e aí as pessoas alugam e conseguem assistir. E aí, cara, tem que criar novas alternativas, porque assim, realmente cinema, mesmo que às vezes esteja passando um filme muito legal e um filme nacional, às vezes não fica tão barato de você assistir, né? E aí é complicado. A Thalita me contou uma vez sobre uma história que ela... O único que foi encontrou ele, mesmo, Thalita? Não, deixa eu falar quem que é, né? Porque a minha cabeça também funciona numa edição complicada. É o José Roberto Toreiro, escritor, jornalista, roteirista. O cara é muito foda. Daí eu acho que você foi numa oficina? Não, ele foi meu professor de roteiro na pós. Deve vocês não tiveram uma relação muito, muito legal? Ele curtia muito publicitário? Ai, eu assim, não se fala reprovar, né? Mas eu reprovei na matéria dele, na pós, né, nessa pós que eu fiz. O que acontece? Primeira vez que eu encontrei ele, a gente tava no mesmo carro, assim. E qual que é a história que você ia contar, Kleber? Dessa história do carro, que rolou uma tensão entre vocês. Ela falava, você falava alguma coisa, ele respondia meio atravessado. Você falava alguma coisa... ele é meio de veneta, assim. E aí eu lembro que ele falou, porque ele tava acho que lendo uma revista e falou, publicitários. Aí aí pela primeira vez eu falei assim, eu sou publicitária. Aí ele, desculpa, eu falei, não, mas eu não tenho problema nenhum com isso também, acho meio down, assim, publicidade. Aí, e aí assim, eu não fui muito bem nessa primeira vez na matéria dele. Ele achou meu roteiro, que a gente tinha que produzir um roteiro, ele ficou super me questionando, que o meu roteiro se passava em 24 horas e que nada acontece em 24 horas. Falei, como que não, cara? Às vezes no ponto de ônibus acontece uma história, uma situação que é muito foda, sabe? E... Tem dias nossos que não vale 10 minutos. Exato. Então... E aí acabou que eu tive que refazer essa matéria e aí a gente voltou amiguinho depois. Ele não lembrava de mim e aí ele foi meu amigo. E aí, no segundo ano, assim, que eu tive que refazer essa matéria, ele super... Não sei, eu falei... Ele é de veneta, né, cara? E aí ele gostou de mim, assim, e super foi conversando comigo nas aulas, assim. E aí, amou meu roteiro, me mandou até um feedback bom, falando que eu fazia ótimos diálogos e não sei o quê. Aí eu só olhei o e-mail e falei, fuck you. Fuck you. Fuck you, isso que é bom, esse roteiro. Você imagina, eu tive uma aluna que fazia roteiro que passava tudo 24 horas. Uma publicitária horrível. Você tá linda e tal. Toreiro. Ai, gente, tomara que ele não ouça. Na hora, ele tem uma... Não sei se ele faz parte das 7 pessoas que ouvem o podcast. Com certeza. Vamos saber na descrição dos comentários. Deixa comentário, conta essa visão aí, conta a tua visão, Toreiro, do que aconteceu aí. Deixa no comentário. Bom, Thalita, vou fazer 2 perguntas antes de terminar esse bloco. Vou fazer 2 perguntas pra você. Primeira, quem é mais foda? Roteirista, diretor ou ator? Foda de ruim? Foda de bom. Ou foda de bom? Assim, porra, eu sempre acho que o roteirista é o mais foda. O que você acha?
É difícil falar. Sabe por quê? Porque o roteirista, ele é uma pessoa muito foda. Muito obrigado, Thalita, pela sua resposta. Era isso que eu queria. Calma. Acabou, valeu, galera. Obrigado. Não. Agora. Eu sou muito ótima, gente. Me entrevistem sempre. Vou dar muitos ouvintes. Não, assim, o roteirista, ele é uma pessoa que ele tem que ser foda, porque você escrever não é fácil. Sabe por quê? Porque, assim, se você vai escrever uma história... Você tem que ser alguém com uma imaginação e com uma paciência, sabe? De ir lapidando aquela história até ela ficar legal, lapidando aquele personagem ou aquele diálogo que é um diálogo, sei lá, ruim e que de repente ficou legal. Então tem que ser uma pessoa muito centrada, assim, muito zen, talvez. E aí o diretor, ele é uma pessoa que ele tem que ser muito foda, porque se ele pegar esse roteiro que de repente era bom e não fizer a coisa dar certo, sabe? É uma responsabilidade. E às vezes ele faz esse roteiro ter uma vida que o roteiro não tinha ali no papel, assim. Então são duas pessoas que têm um grau igual, assim, de importância dentro da obra. Tá certo. Por isso que eu amo você, Tarantino. Você escreve roteiro, dirige e atua. Então, você tinha me perguntado de diretor, aquela outra... John Cassavetes. É? O que te inspira? Meu coraçãozinho é John Cassavetes, total. Indica um filme dele, então, pra gente. Uma Mulher sobre Influência. Tá no Netflix? Onde é que eu alugo? Onde que eu alugo? Faz umas gambiarra de baixar, te manda um site clandestino aí. Parece. Vai na locadora Torrente. Exatamente. Locadora Torrente. Torrentes de filmes. Exatamente. Quero pagar o direito autoral, pô. Bom, a gente vai terminar esse bloco com mais um aperitivo da Thalita. O que você trouxe pra gente escutar, Thalita? A Thalita não trouxe a terceira música. Mentira, eu trouxe sim, mas eu... Hitchcock. Suspense, hein, bicho? Eu trouxe a trilha de um filme. Você não falou sobre trilha de filme, né? Você não falou. Eu não falei porque eu ia ficar, sei lá, muitas horas falando aqui. Eu ia enlouquecer vocês. Não, eu trouxe uma música da Letusse, mas... Eu acho que... Eu ia trazer o Fela Kuti, mas o Fela tem 14 minutos de música, eu ia complicar a vida de vocês. Passa uma saideira. Então pode ser Fela? Posso trocar de música? Faz assim, a gente coloca Letusse agora, e daí no final, quando termina o programa, a gente coloca... Mas sabe o que é também, Kleber? Eu queria trazer um cara chamado Carlos Posada. Pra entrevistar ele? Não. Não, pra tocar aqui. Então, olha só, a música que começou o programa é Potência, Letusse. Agora você fala a do... Carlos Posada. Isso, vai tocar agora. E no final vai rolar Fela Kuti. Pronto. Gente, demorou, vai ficar lindo. Bom, o Carlos Posada tem um álbum chamado Isabel, que é maravilhoso. Eu acho que todas as músicas são válidas, mas eu vou deixar aqui a Norte. Beleza. A gente vai ficar com esse aperitivo e daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco desse Botecast, porque agora vamos de música. Norte, vento, vela, barco, porto, a mão amiga e beijada, os atalhos do repouso. Se não conta com a sorte, conta de novo. As coisas acontecem de uma hora pra outra, mesmo que demore a vida inteira pra acontecer. As coisas acontecem de uma hora pra outra, mesmo que demore a vida inteira pra acontecer. Ponto sinal parado, pé na porta de casa, a mensagem que nunca chegou, o desvio, dilúvio, o contrato, a falta de fé, a falta de tato. Vou me ater aos fatos, o amor nunca
falhou. Vou me ater aos fatos. Norte, vento, vela, barco, porto, a mão amiga e beijada, os atalhos do repouso. Se não conta com a sorte, conta de novo. As coisas acontecem de uma hora pra outra, mesmo que demore a vida inteira pra acontecer. As coisas acontecem de uma hora pra outra, mesmo que demore a vida inteira pra acontecer. Ponto sinal parado, pé na porta de casa, a mensagem que nunca chegou, o desvio, dilúvio, o contrato, a falta de fé, a falta de tato. Vou me ater aos fatos, o amor nunca falhou. Vou me ater aos fatos, o amor nunca falhou. Vou me ater aos fatos, o amor nunca falhou. Vou me ater aos fatos, o amor nunca falhou. Norte, vento, vela, barco, porto, a mão amiga e beijada, os atalhos do repouso. Se não conta com a sorte, conta de novo. As coisas acontecem de uma hora para outra, mesmo que demore a vida inteira para acontecer. As coisas acontecem de uma hora para outra, mesmo que demore a vida inteira para acontecer. Ação! Estamos de volta com o último bloco do Botecast, que recebeu aqui a Thalita Prestes. Batemos um papo bem legal com ela sobre cinema e algumas outras cositas mais, sobre bastidores de produção. E vamos terminar agora falando nossas saideiras e despedidas. Jessé Vandowski. Então, minha dica de verão é sobre nós estávamos falando aqui bastante de curta, e tem um canal que é sensacional, que é o canal Curta, que é realmente destinado a essas produções independentes e curta-metragens e enfim, várias outras assim, ramos, mas que envolvam o cinema em si, né? Então, eles falam de música, falam sobre, eu até peguei aqui, falam sobre arte, cultura, humanidade, essa preocupação no canal. Cada dia na semana eles tratam de algum tema lá. Então tem o canal, eles têm canal no YouTube, tem a página deles na internet, que vai estar no nosso link, que agora de cabeça eu não sei. Mas enfim, é um puta um canal, assim. Antigamente eu assistia muito o Canal Brasil, mas depois que eu descobri o Curta, assim, basicamente eu assisto mais o canal Curta, assim, eu acho bem mais interessante, bem mais versátil. E daí tava rolando no canal Curta essa semana aí um documentário sobre o João Donato. E eu já conhecia, eu assim, né, fui juntando as coisas, então assisti o documentário dele. E ele tem um puta de um disco que é de 2016, que é o Donato Elétrico. E assim, você vê como é um cara que tá antenado na sonoridade do mundo, assim, né? Um cara, ele já é um tiozão, sei lá, tem uns, eu não sei quantos anos, deve ter uns 70 anos. Mas o disco dele, Donato Elétrico, é um puta de um disco, né? Um disco bem contemporâneo, assim, cheio de influências novas, assim. E é um disco instrumental. Então, assim, tem o documentário dele, que é legal, que mostra ele lá em Cuba, fazendo um som com a galera, ele falando da influência do som dele, que vem, né, da música cubana. O canal Curta, que é um canal sensacional, tem nas TVs a cabos, mas também rola no canal do YouTube. E o disco do João Donato, Donato Elétrico, de 2016, é um puta de um disco para se ouvir.
Aquela música que a gente tocou bem no começo do Botecast lá, o da Fafá de Belém, o Naturalmente, eu não lembro se entrou em alguma edição do nosso programa, não lembro se ela entrou. Eu acho que ela entrou bem no comecinho, cara. Se comecinho. marcar no primeiro ou no segundo. Ela é do Caetano Veloso e do João Donato. Uma música bem massa da Fafá. E é isso aí. Naturalmente o nome da música. A música massa. Então, eu queria agradecer então a Thalita pela presença, pela conversa. Passou tão rápido, né? Conversou... Foi um curta, né? Um curta Botecast. Agradecer a Fefa, o Kleber e o Rômulo pela parceria aí mais uma vez. E aos nossos queridos ouvintes do Botecast. Aquele abraço. E do YouTube também agora, do YouTube, nós somos no YouTube, né? O Kleber vai divulgar aí pra gente. Vou divulgar. Bom, então eu vou começar ao contrário. Eu sou então. homem das redes sociais. Vou aproveitar falando que a gente tá com o canal lá no YouTube. youtube.com.br/C/Botecast. Conseguimos 100 inscritos para pôr o nome lá. Mas também Obrigada, galera. Obrigado, gente. Toda a votação. Mas também procurar Botecast no YouTube lá já acha. A gente só tem o nosso canal. A gente tá pondo aos poucos, não estão todos os programas lá, mas acho que durante esse resto de semana aí já vai estar todos os 19 programas lá. Por enquanto a gente tá colocando só uma imagem ali e o áudio, e mais pra frente a gente vai tentar gravar uns vídeos ali com umas outras coisas, pedir uma ajuda pra Thalita às vezes do que a gente pode fazer. Demorou. Mas é um canal a mais pra divulgação do Botecast. A Minha Saideira é um filme chamado Saneamento Básico, de 2007, dirigido e escrito pelo Jorge Furtado. É um filme extremamente metalinguístico em relação ao cinema, né? Porque ele mostra desde a... Qual que é a sinopse ali? É um vilarejo no Rio Grande do Sul que precisa que se faça uma fossa nesse vilarejo, no saneamento ali, porque tá um fedor absurdo lá e tal. Só que não há verba para a fossa, e sim tem 10 mil reais para se fazer um curta. E daí um pessoal que mora ali não tem ideia do como se produz cinema, né? Então vai falar até da questão de verba, como é que você vai gastar. Por exemplo, tem uma cena de um vestido. Aí, olha, né, quem vem lá. a Silene Seagal. É a Silene. então vamos gravar uma vez só para rasgar esse vestido? Quantos take? Mas tem que gravar 2 vezes, tem que ter o vestido de volta. Essa coisa de gastar, a questão de montagem, de corte, a questão até do roteiro, porque tem uma hora que uma personagem fala assim: então, eu escrevi aqui a história do monstro da fossa, ele olha por detrás das câmeras e ela fica meio nervosa. Então, tá, como é que você vai representar isso? Ela pensa consigo mesmo, pensa o quê? Como é que você vai mostrar isso na imagem? Então, né, o roteiro não é uma historinha, né? Você tem que pensar como é que você vai gravar. Então, todas essas questões, assim, pra entender bem cinema. E de uma forma muito bem humorada. O elenco é muito foda, né? Wagner Moura, Paulo José, Camila Pitanga, Lázaro Ramos, Bruno Garcia. Uma galera muito conhecida, né? E o Jorge Furtado é foda, né, cara? Eu curto pra caralho. Aliás, eu ia te fazer uma pergunta, acabei esquecendo. Pode fazer. Quando você ficou um tempo lá em Porto Alegre, você chegou a visitar lá a Casa de Cinema? Não visitei. É em Porto Alegre, né? Ele que criou, né? Uhum. Então ele tem desenvolve um trabalho muito massa. Ele, inclusive, ia ser meu professor, só que eu me inscrevi, inclusive, na pós, porque eu ia ter aula de roteiro com o Jorge Furtado. Aí quem que me deu aula? O Toreiro. Tem um karma, hein? Tem um karma. Elizabeth. O Saneamento Básico tá no YouTube, tá na Netflix, acha bem fácil. É um filme muito interessante e fica aí minha dica. Assistam os curtas da Thalita, né? Thalita no Vimeo, no YouTube. Assistam lá, procura Thalita Prestes. Acha fácil, né, Thalita? E agradecer a equipe aqui, o Rômulo, Fefa, Gessé, a Thalita por ter vindo, aceita o nosso convite. Além do YouTube, a gente tá no nosso blog, wordpress.com/, não sei, esqueci de volta. Botecast.wordpress.com. E o nosso feed lá pra assinar por podcast pra assistir no celular, pra escutar no celular. Tem tudo no nosso blog. Obrigado a todos, até a próxima. Fernanda? A minha dica da semana é um site também. Eu tinha trazido outra dica, mas aí o Jessé falou, eu lembrei desse.
que é o portacurtas.org.br, que tem... Porta-curtas. Tem muito curta disponível lá. Tem, até a hora que eu abri aqui, apareceu o Ilha das Flores, que é do Jorge Furtado também, que é excelente. Porta-curtas Petrobras, né? Acho que a Petrobras que pelo menos financiava uma época, agora não sei se é. Aqui não fala nada, mas a Petrobras financia vários projetos assim, né? E tem mais de 1.200 curtas, é legal, tanto para procurar títulos que a gente já conhece, né, que estão disponíveis lá, e para ficar desbravando. Tem um que eu gosto muito, que eu vi faz anos atrás, se eu não me engano, chama Dedicatórias, que é com a Zezé Polessa, que ela gosta de ir nos sebos procurar dedicatórias de livros, assim, e ela fica sonhando com as palavras que estão naquelas dedicatórias. E dedicatória é uma coisa que eu gosto muito também, de ler dedicatórias das outras pessoas. Então, além do Porta-Curtas, fica a dica do Curta Dedicatórias. E obrigada, Thalita, por hoje. Foi mara. Me desculpem pela voz de taquara rachada. Né? Está se recuperando. O final de semana foi intenso. E obrigada, meninos, por mais uma semana. Sempre muito bom estar com vocês. Fim de semana derrubou gargantas, né, cara? Foi agressivo. Thalita. Bom, minha saideira, na verdade, eu sou do tipo que pede várias saideiras, então... Eita! Pra galera que, de repente, entende um pouco de videoarte e tal, e gosta de uma outra pegada de vídeo, tem uma artista visual chamada Mika Rothenberg, que eu acho ela, assim, muito foda. Ela tem uma pegada meio nonsense para os vídeos dela. Ela vai trabalhar a política, a economia, os modos de exploração do corpo da mulher e do ser humano de uma forma muito, muito genial, assim. A gente tem esse ano o filme da Eliane Café, que era o Hotel Cambridge, que eu assisti o trailer e li algumas críticas. E só pelo trailer, assim, eu achei muito maravilhoso. Ele vai trabalhar a temática dos refugiados e dos sem-teto morando num hotel, no mesmo prédio. E assistam o trailer, é muito, muito bom, assim. E aí, quando vocês conseguirem assistir, vai valer a pena. E, assim, a terceira dica é um curta chamado Eu Não Ganhei Esse Edital, que é do Júlio... Eu não sei falar Pecli ou Pecli, alguma coisa assim, o sobrenome dele. E André Pacheco, que é um curta sobre um roteirista amador que tá... Assim, o curta começa com várias telas do BNDES, da Petrobras, e aí nessas telas vai passando assim, Petrobras nem leu meu argumento, BNDES nem se interessou pelo projeto. É muito bom, assim. E é um curta completamente feito eu imagino, com baixo orçamento, mas aí vale que a ideia, ela vale muito mais do que realmente ter ou não dinheiro, e sim aquela coisa de você querer fazer teu projeto, ter ideias originais, que eu acho que é o que vale mais a pena do que ser uma superprodução que de repente não nos diz nada, como Leandro Hassum e companhia de Globo Filmes. Fica a dica. E é isso. E claro, gente, muito obrigada pelo convite. Vocês estão ficando me olhando assim com uma carinha. Eu fiquei esperando a frase clássica do José assim, você que tem que agradecer ter vindo aqui e tal. Agradece as visitas. Mas assim, muito obrigada, gente. Foi muito legal estar aqui com vocês. Quero dizer que eu não odeio os publicitários, tá? Eu odeio a publicidade. Mas assim, eu tenho muitos amigos publicitários e eles estão trabalhando, fazendo o papel deles. Mas a gente tem que repensar, de repente, algumas formas de tratar o vídeo, e tratar as ideias, e tratar as histórias. E quem tiver a fim de fazer cinema e quiser trocar uma ideia, vamos lá. Sou super parceira de conversar e trocar ideia, e vamos lá. Tá certo. Bom, minha saideira e despedida. Minha saideira, já que a gente tá no YouTube agora também, né? Oficialmente agora, com nossos 100 inscritos aí. E estamos agora rumo aos 10 mil, né? As 80 mil visualizações. Isso, pra gente poder ganhar alguma coisa. Começa a monetização do YouTube, começa a partir de 10 mil views.
Eu mandei mensagem pra ele no nosso grupo. Hoje a gente já tá com 68, então, tipo... Falta pouco, né? Se eu soubesse fazer esse conta de menos, eu ia dizer quantos faltam, mas a gente tem 68. Bom, a minha indicação é um canal do YouTube, é do Murilo Gun. Ele é palestrante sobre criatividade. Eu já venho acompanhando há algum tempo já a carreira dele. Ele é formado em administração, ele é MBA, né? E ele foi num selecionável, ele passou um tempo lá no Vale do Silício, lá, né? Não vai eu ia falar disso. Não, o Vale do Sofrício, né? No Cefet. No Vale do Silício, na NASA lá, e ele passou um tempo lá, ele voltou, ele é comediante, né? Também, e empresário. E agora ele tá com alguns projetos na internet sobre criatividade. E essa semana ele lançou... Semana não, tem algumas semanas agora, 3, 4 semanas, ele lançou uma série de vídeos que é Talks Head Rock Papai. Que é tipo... Ele conversa com algumas pessoas de diferentes áreas sobre como essas pessoas são criativas dentro da sua área de atuação. Então lá tem tipo... gente formada em física nuclear, comediante. Como é que ele usa a criatividade para poder trabalhar, né? Ele... acho que a última entrevista que tem lá é com o Gustavo Caetano, que é um cara que é considerado o Zuckerberg brasileiro, que é lá de Minas ele. Então, tem várias pessoas lá, então eu acho bem interessante para você que usa criatividade, que gosta de aguçar a criatividade. É interessante o bate-papo e ver como é que as pessoas conseguem ser criativas cada um em sua área, assim. A gente acha que uma pessoa não é criativa, ou que ela não produz nada no seu trabalho, só o básico. Às vezes, dali, no trabalho dela, ela consegue tirar alguma coisa, alguma ideia que vai virar uma coisa grande. Então é um canal lá do Murilo Gun. E esse é o que eu indico para vocês nesse programa. Lembrando que todas as dicas vamos colocar na descrição das nossas redes sociais, para você procurar filmes, tudo que foi falado aqui. E Thalita, tem mais uma dica? Diga. Ai, gente, eu não paro de falar, eu gostei. E assim, fala. A única coisa assim que eu acho que a gente tem que parar de julgar cinema nacional, comparar cinema brasileiro com argentino, hollywoodiano, porque a Argentina chega pra gente o que é bom deles, assim, numa produção que tem uma escala que, tipo, a gente não sabe quantas coisas não boas tem. O Leandro Hassum da Argentina não chega, tá chegando aqui. Não o Leandrito Rassunito não chega, entendeu? A gente não sabe o Leandro Hassum, cada um tem o que merece. e aí, assim, e Hollywood também, gente, é uma outra indústria, assim, os caras... sei lá, vivem pra isso, e é muito diferente da escala que a gente tem no Brasil, que é uma escala muito boa, é pouco, a gente tem acho que quase 90 filmes por ano, mas que são muito bons, que vale a pena ir atrás. Não só nacional também, acho que a gente tem que abrir a cabeça assim, pro cinema. O cinema. Os caras têm uma cidade só pra fazer isso. Eles. Uma cidade que todo mundo só faz isso. Então, meu querido, calma lá, vamos lá, Semana Nacional tá aí. Queria agradecer, Thalita, por você ter aceito o nosso bate-papo aqui, o nosso programa, 19º programa. E muito obrigado mesmo por você ter vindo aí. Imagina, gente, obrigada. Beleza, vamos terminar esse programa com Fela Kuti. É mesmo? Qual música, Thalita? Qual música especial? Qualquer uma? Zumbi do Fela Kuti pra terminar esse programa 19º do Botecast. Só quero falar uma coisa pra vocês. Voltem sempre. Corta!
gosta.